de hoje é pesquisa científica e atuação profissional em educação física. Para conversar sobre esse tema, teremos a presença de dois palestrantes que são referência nacional e internacional. O professor doutor Antônio Carlos Gomes irá tratar do esporte aplicado à teoria e à prática. E o professor doutor Marcos Vinícius Narras irá tratar sobre lazer, saúde e qualidade de vida. Para mediar esse bate-papo de alto nível, gostaria de convidar o professor doutor Gustavo Aires de Arruda. O professor Gustavo é formado em Educação Física pela UEL, onde também fez seu mestrado e doutorado na área de Atividade Física e Saúde. Atualmente é docente na Escola Superior de Educação Física da UPE e coordenador do Grupo GPES. Professor Gustavo, seja bem-vindo. Aqui. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos neste evento. Agradeço principalmente aqui a presença do professor Marcos Vinícius Narras e a presença do professor Antônio Carlos Gomes. Esses professores que são grandes nomes da educação física aqui no Brasil e que eu vou apresentar um pouquinho e falar um pouquinho do currículo deles para vocês. Antes disso, eu gostaria de agradecer também aqui a presença dos discentes da Universidade de Pernambuco e dos docentes. Dentre eles, aqui gostaria de agradecer a presença do professor Jorge Bezerra e do professor Carlos Mulatinho, e no nome deles faço também agradecimento aos demais professores da casa, incluindo aqui o professor Mauro Barros, que também nos apoiou bastante nesse evento. Bom, falando um pouquinho do currículo desses grandes professores aqui. O professor Dr. Marcos Vinícius Narras é professor titular aposentado da UFSC, fez mestrado em Educação Física na Vanderbilt University e doutorado na University of South California. É autor de diversos artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Ele também escreveu o livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, que é um best-seller na área de educação física e também para outras pessoas aqui que têm interesse na área de saúde, qualidade de vida, estilo de vida. O professor doutor Antônio Carlos Gomes fez mestrado na Academia Nacional de Cultura Física da Rússia e doutorado na Universidade Nacional de Cultura Física e Esporte e Turismo da Rússia. Atuou como professor em diversas universidades do Brasil, dentre estas a Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é diretor técnico da Sport Training, empresa de consultoria científica em esportes e coordenador pedagógico da Academia Brasileira de Treinadores, do Comitê Olímpico do Brasil. Também possui diversos artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais e é autor de diversos livros na área de ciência do esporte e treinamento esportivo. Bom, com essa breve apresentação, deixo aqui o meu agradecimento aos professores e vou passar a palavra para o professor Marcos Vinícius Narras. Lembrando que, no final da fala do professor Marcos e depois da fala do professor Antônio, nós teremos um espaço para perguntas para os alunos, tá bom? Muito boa noite a todos. Deixa eu organizar meus slides aqui. E dizer a vocês que é uma satisfação muito grande participar dessa sessão de diálogos, em particular pela presença do professor Antônio Carlos Gomes, a quem prezo muito, e cujo trabalho eu admiro e tenho acompanhado nas últimas décadas, diria, na área do treinamento esportivo, né? Muito obrigado ao meu amigo professor Mauro Barros, ao Gustavo, à Fran, ao Alisson e à UPE, que mais uma vez me convida para conversar com seus alunos e docentes sobre atividade física, qualidade de vida, lazer, promoção da saúde e temas que têm me interessado nas últimas 3 décadas, né?
Eu fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina até 2013, quando me aposentei, e de lá para cá tenho acompanhado o desenvolvimento acadêmico desta área e participado eventualmente de palestras e conversas como essa do dia de hoje, né? Eu mudei um pouquinho o título proposto para me dar um pouco mais de liberdade nas observações que eu quero apresentar a vocês sobre lazer e qualidade de vida na atual conjuntura, ou no século 21.2, como eu costumo chamar essa nova vertente, essa modificação histórica do século 21, né? No final dos anos 90, eu me aproximei mais do professor Mauro Barros e começamos a trabalhar junto, ele ainda como aluno de pós-graduação aqui na Universidade Federal, e nós criamos naquela época um conceito de lazer ativo, que representava uma vivência de lazer comprometida com a ideia de um estilo de vida mais ativo e saudável, na companhia de familiares e amigos e, sempre que possível, em contato com a natureza. Era uma proposta de promoção da atividade física no contexto de vida que nós denominamos colegas, nós desenvolvemos um conceito que denominamos lazer ativo, que acabou se transformando num programa de promoção de estilos de vida ativos e saudáveis de trabalhadores da indústria e seus familiares. Durante mais de uma década, o SESI, em todo o Brasil, adotou muito, não só esse conceito, como os princípios do lazer ativo, muito baseados no pentáculo do bem-estar e outros conceitos em que o Mauro foi meu grande parceiro de desenvolvimento e de pesquisa, né? Nós podemos dizer que esse século 21.2, que é a época em que estamos vivendo, tão turbulenta como eu mencionei, ela reflete aquela característica que é a mais constante no universo, é a de que a mudança é a constância. E isso não é novidade. Heráclito, há 2.500 anos atrás, estabeleceu e deixou escrito exatamente essa observação que ele fez.
A mudança é a única constante no universo. Só que, às vezes, as mudanças são explosivas, são rápidas demais, radicais demais. E a vida no planeta como um todo não consegue acompanhar. Nós vivemos um período de mudanças tão rápidas e tão explosivas que os estudiosos da evolução chamam essa era de antropoceno, uma era geológica em que o ser humano consegue destruir o próprio planeta. E teve início em 1945, com as primeiras explosões nucleares, que culminaram com a era atômica que nós vivemos desde então, e que nos trouxe mudanças tecnológicas, ambientais e mudanças de comportamento que são extremamente diferentes dos 60, 70 anos que nos antecederam. Então, além de um contexto mundial completamente novo, uma era do avião a jato, depois do computador, e a seguir a internet, os celulares, a inteligência artificial, a robótica, etc., nós também nos vemos agora com novos determinantes de saúde e qualidade de vida. E até antes da pandemia, a nossa grande preocupação era a transição das doenças infecto-contagiosas para as doenças degenerativas, como o câncer, as doenças cardiovasculares, as questões relacionadas à obesidade, diabetes, etc. E de qual seria o papel da atividade física e de um estilo de vida saudável nessas doenças e na longevidade das pessoas. Até que, é claro, no final dos anos 90, nós fomos bombardeados, inicialmente na China e depois em todo o planeta, pelo SARS-CoV-2, que acabaram transformando esse nosso século nesse 21.2 que eu me refiro, que seria uma nova versão do século 21, completamente atualizada, modificada e com consequências ainda desconhecidas, né? Então, nesse contexto, e pensando na relação da educação física e da atividade física com a saúde de todas as pessoas, o Selafisques, em São Paulo, constituiu um grupo para elaborar um manifesto internacional que focasse na promoção da atividade física num período denominado pós-Covid-19. E esse manifesto seria uma chamada para a ação, para mudanças de fato, né? E o contexto que fundamentou esse manifesto era exatamente aquele que mostrava que a inatividade física tende a aumentar muito durante uma pandemia. Que a pandemia da Covid-19 estava exigindo que a gente pensasse não só em nós mesmos, na nossa segurança individual, mas em todas as pessoas que nos cercam. E de que, tão importante quanto a adoção de um estilo de vida mais ativo em período de pandemia, é a solidariedade entre pessoas, instituições e países, buscando um mundo melhor, um mundo mais justo e mais saudável, obviamente, né? Então, algumas lições, talvez depois a gente tenha um conjunto de outras lições a tirar desse período de Covid-19, uma delas é de que doenças infecciosas ainda podem representar uma ameaça significativa à saúde pública global. Que a saúde humana não é um fator isolado das questões econômicas, das questões de lazer, das questões de trabalho, e nós precisamos considerá-la nesse contexto mais amplo. De que a promoção da saúde não pode esperar que a crise aconteça, como foi o caso aqui do Brasil. Ainda mais quando nós temos tantos negacionistas da ciência com poder de atrasar, atrapalhar e mesmo impedir as ações a partir das evidências científicas.
Nós devemos estar preparados e responder rapidamente, sempre com base em evidências. É preciso também dar acesso universal aos serviços de saúde. Poucos países no mundo têm um SUS como o nosso. E as pessoas, durante a pandemia, puderam valorizar ainda mais o que representa o SUS e a necessidade que há de se investir cada vez mais para que ele possa desenvolver plenamente a sua missão, né, de atendimento universal e com equidade em termos de saúde. E, por último, fortalecer a solidariedade entre pessoas e nações passou a ser uma necessidade premente, né? A Organização Pan-Americana da Saúde destacou, e muito bem, que a Covid nos mostrou que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Então, nós precisamos construir um mundo mais justo e saudável para todas as pessoas em todos os lugares. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que para nós falarmos de qualidade de vida, para nós falarmos de lazer ativo, nós temos que antes falar no contexto e nas mudanças contextuais que ocorrem, onde essas manifestações humanas que nós denominamos lazer e aquela consequência esperada que é a qualidade de vida podem se manifestar. Então, é mais do que hora de procurar e trabalhar por um mundo menos desigual, mais inclusivo, mais solidário, mais saudável, mais sustentável, acima de tudo, né? Não é de hoje que nós sabemos que a saúde e a qualidade de vida das pessoas é dependente de pelo menos 3 conjuntos de fatores: determinantes genéticos, socioambientais e do nosso estilo de vida. Cada vez mais, e durante o nosso período de isolamento, em função da pandemia, as influências do estilo de vida, sem dúvida nenhuma, tomam uma proporção maior. E nós temos que pensar que a vida das pessoas, além de sofrer influência desses grandes conjuntos de determinantes, ela acontece com os fatores relacionados ao trabalho, à família e ao lazer, influenciando conjuntamente, de forma integrada, a maneira como nós reagimos, como nós respondemos a todos esses fenômenos e a todos esses estímulos, né? Se nós queremos ver uma relação entre estilo de vida e as suas consequências no período de pandemia, eu selecionei apenas um estudo aqui que mostra um trabalho desenvolvido em 2020 na Inglaterra, publicado nesse periódico, Brain, Behavioral and Immunity, que mostra que há uma relação quase linear entre o índice de estilo de vida criado pelos autores, numa escala de 0 a 8, e o risco relativo de internação hospitalar em decorrência da Covid-19. Então, as pessoas que tinham um perfil de estilo de vida mais saudável, incluindo fatores como atividade física, alimentação, ingestão de álcool, etc., os perfis mais positivos estavam com menor risco de internação e com o agravamento da Covid. E aqueles indivíduos com um perfil mais negativo tinham um risco pelo menos 4 vezes maior de internação hospitalar quando eram acometidos pelo vírus, né? Então, um estilo de vida saudável durante uma pandemia ou fora da pandemia representa um modo de vida que valoriza o lazer e também valoriza aqueles hábitos promotores de saúde e bem-estar. Ele busca a prevenção de doenças e promove o bem-estar pelo equilíbrio pessoal e pela harmonia com o meio ambiente. E é um processo e não um produto.
Por isso que nós temos que nos lembrar que quando a gente promove estilos de vida saudáveis, nós não estamos com metas que são alcançáveis e você senta sobre elas e o teu trabalho acabou, né? Então, é um processo, é uma viagem, é um caminho e não um porto de chegada. Então, quando a gente fala de lazer, a gente está falando de uma área da experiência humana que tem seus próprios benefícios, incluindo liberdade de escolha, criatividade, satisfação, diversão e aumento de prazer e felicidade na vida dessas pessoas. Esse é o conceito mais formal divulgado pela Carta Internacional de Educação para o Lazer em 1993. Quando a gente fala da relação lazer e saúde, a gente pode afirmar que o lazer promove saúde e bem-estar por possibilitar aos indivíduos escolher atividades que sejam adequadas aos seus interesses e necessidades. E, a partir daí, praticar atividades físicas, fazer leituras, conviver com pessoas, dançar, ter contato com a natureza e todas as manifestações de lazer que nós conhecemos no mundo contemporâneo. E o lazer ativo, por sua vez, ele tem benefícios adicionais porque ele envolve a prática, por opção, de atividades físicas regulares com amigos ou familiares e em contato com a natureza. Eu aproveitei uns slides que o Mauro tinha me passado há uns anos atrás, apenas para relembrar e mostrar a vocês evidências da relevância de um lazer rico, abundante, variado na saúde das pessoas. Esse estudo finlandês procurou verificar a qualidade do lazer em pessoas que inicialmente tinham de 30 a 59 anos de idade e que foram acompanhadas por 2 décadas. E, em resumo, e esse gráfico eu achei muito interessante, eles separaram em 3 grupos. Indivíduos que tinham uma condição de lazer pobre, poucas opções, pouco tempo livre para um lazer, ou intermediário ou abundante, aqueles que tinham uma condição de escolha e de tempo mais rica para o lazer. E procuraram ver, através de uma análise de sobrevida de Cox, quantos anos essas pessoas viviam, considerando todo o controle para as variáveis intervenientes, né? nessa possibilidade de análise. Né? Então, indivíduos que tinham um nível de lazer pobre mostraram essa curva de sobrevida, que vocês podem ver aí na cor rosa. Aqueles que tinham uma coleção ou uma qualidade de lazer intermediária estão nessa curva de mortalidade, de sobrevida. E aqueles que tinham um lazer de mais qualidade morriam muito menos em cada período de acompanhamento nessas 2 décadas. Quer dizer, viviam mais ou tinham mais chances de viver mais aquelas pessoas com um lazer de qualidade, né? É um estudo muito interessante que vale a pena olhar quando a gente quer estudar a relação lazer, saúde, longevidade, qualidade de vida. Então, a busca do equilíbrio em nossas vidas passa a ser essencial se nós procuramos melhorar a nossa qualidade de vida. E nessa relação lar, lazer e trabalho, sem dúvida nenhuma, é o tempo de lazer, são as opções de lazer que acabam representando o ponto de equilíbrio que pode nos manter com mais saúde e promover a qualidade de vida de todas as pessoas, né? Se você quiser avaliar e ver como é que você compara com outras pessoas, estudantes, trabalhadores, nessa percepção de como você se sente nesses 3 contextos de vida, veja essa escala
e pense como você se sente no trabalho e dê uma nota de 1 a 5. 5 muito bom, 1 muito mal. Depois, como você se sente no lar? E dê uma nota igualmente. E como você se sente no lazer? Eu apostaria que a grande maioria de vocês, como acontece na maior parte dos levantamentos que a gente faz com esse tipo de indagação, mostram esse perfil. Um percentual negativo maior na percepção de bem-estar no lazer. Esses dados aqui são de quase 50 mil industriários brasileiros, num estudo que nós realizamos. O Mauro Barros, colega de guerra, participou desse trabalho e da análise também, mostrando que isso aqui, em geral, indica que as pessoas consideram o lazer como contexto de vida algo menos importante e se enganam, porque é o lazer ativo, é o lazer com qualidade que pode te trazer mais equilíbrio para que você tenha uma vida mais feliz com a família e uma vida mais produtiva no teu ambiente de trabalho. Em síntese, com pandemia ou sem pandemia, poucas coisas são tão importantes para nós e para a maioria das pessoas quanto a saúde. E poucas coisas são tão essenciais para a saúde e o bem-estar como os estilos de vida ativos e equilibrados, fazendo com que os contextos de vida no trabalho, no lar e no lazer tenham esse equilíbrio almejado que possa promover o nosso bem-estar em vez de prejudicá-lo, né? Eu fiz aqui uma menção ao Charles Schulz, que foi o criador aqui do Peanuts, e que num dos quadrinhos mostrou algo que eu achei muito interessante de trazer para vocês. O que fazemos durante as horas de trabalho determina o que temos. O que fazemos durante as horas de lazer determina o que somos. E como eu sempre acreditei que o que somos é mais importante do que o que temos, isso é algo que nos deve fazer refletir e pensar e valorizar o lazer e aquilo que nós fazemos no tempo de lazer e com as opções de lazer que a gente tem. Então, um grande desafio, sem dúvida nenhuma, para esse século pós-pandêmico, é desenvolver uma cultura promotora de estilos de vida ativos e saudáveis em comunidades solidárias. Essas coisas caminham junto agora. E uma cultura numa população, numa comunidade, é algo muito mais relevante do que um programa, um plano, uma ação ou algo que pode ser pontual. A cultura permanece. E eu destaco aqui que tudo começa com a educação. A educação, sem dúvida, para uma vida ativa e equilibrada, em comunidades saudáveis e solidárias, passa a ser uma das missões também da educação física. Passa a ser uma das missões da escola e da família, por que não dizer? E para aqueles que acham que se não começar essa educação para a vida no momento certo não adianta mais, eu reitero que, realmente, quanto mais cedo nós começamos a incentivar uma vida ativa e equilibrada, quanto mais nós começamos a falar e agir com solidariedade, melhor. Mas nunca é tarde demais para que essas mudanças aconteçam. Muito obrigado pela atenção.
Gustavo, está liberado? Muito obrigado, professor Marcos Vinícius Narras, por essa belíssima apresentação, essa grande aula, né? E eu passo agora a palavra ao professor doutor Antônio Carlos Gomes. Tá, professor? Pode se organizar aí para projetar os seus slides. Está tudo bem aí, Gustavo? Tá Tudo bem? certo, então. Certo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Gustavo, a Francis, professor Mauro, professor Narras e todos os outros colegas que me escutam aí da universidade. O bom seria, viu, Gustavo? Tá tão gostoso escutar o Narras falar que o bom seria deixar o Narras falar com essa calma, com essa tranquilidade aí, viu? Que coisa linda, viu, rapaz? Agora você vai botar um treinador para falar, um cara maluco, rapaz. Muda completamente aí essa gostosura aí. Quer ver o Marcos falar do lazer, né, da saúde, coisa linda, viu? Mas tudo bem, se missão dada, a gente tenta cumprir. Então, vamos falar de esporte. Então, eu fui no estrito da palavra para falar um pouquinho sobre essa questão da ciência, né? Ou seja, do mundo acadêmico, do conhecimento acadêmico e a aplicação no campo do esporte. Que a gente chama lá de teoria e prática, algumas pessoas chamam de teoria e metodologia, enfim, uma discussão mais terminológica aí. Quando nós falamos de esporte, começa uma confusão muito grande. Mesmo Narras e outros colegas que já passaram por essa estrada aí, o conceito de esporte na sociedade brasileira está muito confuso, né? Esporte para nós é duro de conceituar esporte, porque esporte para nós não é nenhuma prática. Esporte é um conceito filosófico, é singular mesmo, a palavra é singular, esporte. É um ato da competitividade do indivíduo com ele próprio, ou contra alguém, ou algumas pessoas contra outras pessoas. Então, eu usando aqui um pouquinho a linha do que o professor Narras acabou de colocar, então, segunda-feira eu vou começar a caminhar. Comecei uma competição no meu interior, comigo próprio. Eu preciso começar a caminhar. Então, comecei uma luta. Então, para nós, esporte é todo tipo de atividade que você decide fazer, que é espontâneo, que vem de esportividade, né? Aquilo que tem ludicidade. Porque não é possível que um cara que disputa os Jogos Olímpicos está fazendo isso com alta obrigação. Há certa ludicidade, né? Então, esporte é um conjunto de coisas. Esporte para nós é arte, né? É a arte. Com o professor, sem o professor, o esporte vai acontecer. Ali na rua, as crianças viram piroleta para lá e para cá, as crianças pulam, saltam. Pode fazer aquilo dentro de uma regra, mas também pode ser uma arte própria dele. Esporte é um conjunto de fatores, é crença. As pessoas creem que, mesmo sem o conhecimento científico, que o esporte pode ser bom para a vida das pessoas. As pessoas praticam. Quando você pergunta qual que é o fundamento, não, o esporte é muito bom para a vida das pessoas. Às vezes eu pergunto, no que, por exemplo? Eles não sabem explicar. Ah, tirou ele da rua, né? Ele está longe das drogas. Não necessariamente, né? Porque são nos conjuntos pequenos, são que podem estar também as drogas. Quer dizer, então tem muita crença religiosa. Esporte é empírico. Isso é muito bacana, a gente entender que há empirismo do esporte, e por isso se justifica e dá abertura à chegada da ciência acadêmica. Esporte é empírico, o treinador sonha, ele pensa, ele acha, ele usa a mesma roupa que ele treinou na sexta-feira para jogar o futebol no domingo, o treinador tem mito, tem história. Porra, é muito bacana o conceito geral do esporte. Mas no esporte pode ter ciência também. Outro dia, ali no continente africano, os caras me perguntaram, professor, para que ter ciência em esporte, professor? Estraga o esporte. Falei, olha, sabe por que tem ciência em esporte? Provavelmente porque tem gente que pratica esporte. Tem gente que pratica esporte, tem fatores emocionais, né? Tem fisiologia disso aí, né? O corpo funciona em uma condição extrema, frequências cardíacas altas, né? Então, existe gente, se existe gente, existe um campo científico muito grande a ser estudado. Além do entorno disso tudo, como é que você constrói um ambiente para o esporte acontecer? Como é que eu construo a quadra, a piscina? Como é que isso pode ser saudável para a prática das pessoas? Então, eu, sinceramente, até esse momento,
né, com mais de 40 anos aí de educação física, eu tenho dificuldade de conceituar esporte, porque esporte, para mim, é tanta coisa, sabe? É um conjunto de fatores, é uma forma de eu vender um produto, é uma filosofia de vida para algumas nações. Então, o conceito de esporte, para mim, é a prática, e aí vou lá, da atividade física organizada, sistematizada, como é o caso dos esportes de rendimento, ou não regulamentada, que é aquela que você pratica no seu dia a dia. Então, dentro dessa ideia, quando nós falamos da ciência do esporte, né, sempre alguém pergunta, professor, qual é o conceito de ciência? Poxa, outra pergunta muito dura, né, de ser respondida. Mas, provavelmente, quando nós falamos de ciência, nós queremos diminuir o erro. Nós queremos descobrir formas de aplicar, de ir para a prática com as pessoas com o menor erro possível. Eu digo com o menor, porque nós vamos trabalhar com pessoas. E controlar tudo isso me parece um pouco impossível até o momento. Nós controlamos uma parte disso, né? Então, quando nós falamos em ciência, nós estamos falando em organizar um conjunto de conhecimentos. Aí nós estamos falando em conjunto de conhecimentos, gestão de conhecimento, relativos a um determinado objeto. Quer dizer, então, me parece que nós não conseguimos fazer ciência do esporte com a teoria da prática do esporte. Essa teoria só explica a regra. Explica que o basquete joga 5 e se pinchar a bola de longe vale 3 pontos. Se eu resolver explicar que o jogador de basquete gasta energia, já não é mais nossa área. Vou ter que buscar fisiologia. Fisiologia é uma área científica consagrada, muito bem explicada, que pode nos ajudar. Se eu achar que o cara está arremessando a bola torto, eu vou buscar lá na biomecânica a explicação para corrigir a técnica dele. Então, a nossa área é uma área que permite a entrada de diferentes campos de conhecimento. E essa entrada desses diferentes campos de conhecimento, que, ao meu ver, torna o nosso ambiente científico. Então, você vê, nós normalmente estamos muito mais ligados à metodologia, à prática, ao movimento, ao exercício. Talvez, uma discussão para outro momento, né? As pessoas com mais tempo aí na educação física, talvez esse seja um erro que a gente cometeu na origem, né? De ser muito metodológico, muito prático e deixar a explicação um pouco para depois. Hoje a ciência vem tentando explicar algumas coisas que é difícil de mudar, né? Por outro lado, é o seguinte, basicamente, um treinador, um cara que está lá no campo do esporte, seja o esporte oficial, o que eu digo oficial, esporte olímpico ou esporte praticado na academia, por exemplo, ele quer saber, ele quer ter resposta do porquê que treina, quando treinar, como treinar, volume, o que fazer, de que forma fazer, onde, para quem. É verdade que esporte é saúde? Será que aquele cara que levanta tanto peso nas costas, aquilo não pode ser prejudicar a saúde? Que local que eu devo treinar? Que hora? Por quê? Então, o que aconteceu conosco foi que nós saímos um pouco dessa questão histórica, entender o fenômeno como um todo. Nós começamos a publicar, inclusive, e estudar pedaços de informação, e o treinador, quando ele vai para o campo do treinamento, ele não consegue aplicar pedaços, que é um todo que precisa acontecer lá. Então, ele acaba ficando muito mais no empirismo, que está sobre a percepção dele, do que o conhecimento científico. Então, essa é a nossa guerra, entre aspas, ou seja, o nosso trabalho durante esses anos todos, é tentar mostrar para o treinador que, ao pesquisar o esporte, ele pode ter um procedimento muito mais racional. Ele pode ter uma coisa sistematizada, sabendo o que vai acontecer. É possível fazer um prognóstico do resultado do meu atleta, né? Quando eu treinei o Jardel Gregório, nós fazíamos um prognóstico de resultado para os próximos 4 anos. Então, nosso prognóstico é para bater o recorde do mundo nos Jogos Olímpicos daqui a 4 anos. Para isso, nós vamos precisar melhorar tantos por cento por mês, tantos por cento por semestre, até a gente poder chegar lá no nosso resultado. Isso tudo, a ciência acadêmica tem ferramenta para tudo isso. Então, eu sempre digo o seguinte, que um país de 220 milhões de habitantes, aí, saindo um pouquinho, já temos problema nessa questão da prática da atividade física como um todo. Mas quando nós falamos em resultado esportivo, é uma catástrofe. Um país do nosso tamanho não pode ganhar 22 medalhas em Jogos Olímpicos. Então, reclamar que não tem estrutura, isso, que aquilo,
me parece uma desculpa que não se revela mais. Nós tivemos estrutura. Nós tivemos estrutura entre Londres, pessoal, e a 2016 no Brasil. Em Londres, nós ganhamos 17 medalhas, gastamos alguns bilhões de reais e ganhamos 19 medalhas em 2016, ou seja, melhoramos 2 medalhas. Só é muito pouco para um país desse tamanho. Então, cabe uma série de reivindicações, cabe. Do nosso lado, eu acho que a parte científica ainda ela não é aplicável, por vários motivos. O acadêmico não pesquisa o esporte de rendimento. E o pessoal que está na ponta do esporte de rendimento pouco dá atenção ao mundo acadêmico. E essa revolução que aconteceu nos últimos anos, de dizer, pô, o esporte é científico, foi uma revolução que a prática optou pela tecnologia. E encher de equipamento, encher de monitor de frequência cardíaca, coletador de lactato, máquina não sei do que e tal, coleta tudo e depois isso fica em cima da mesa, porque nós não temos procedimento científico para saber o que fazer com tudo isso. Então, como é que a gente entende isso aí? O método científico ele é duro mesmo, né? Ele é rígido. Qualquer um de vocês que estão me ouvindo aí conhece muito bem isso. E claro que o método científico ele começa sempre por um aspecto da observação, né? Começamos pela observação, olhamos, assistimos, discutimos, tem uma base empírica nisso. Depois, com tudo isso, obviamente que o passo é experimentar. Isso tudo no esporte de alto rendimento foi criando moda, costumes, e as pessoas não conseguem modificar. As pessoas entendem que um jogador de futebol, jogador de basquetebol e de voleibol precisa correr 5 quilômetros, 8 quilômetros para melhorar o VO2 máximo. E as pessoas não conseguem sair disso. Não conseguem entender que isso não é o método mais eficiente para melhorar a capacidade de resistência muscular de um jogador de basquete que atua de forma completamente diferente do que ele está treinando. Então, nós não experimentamos. A gente acredita naquilo. Então, após a observação e experimento, a gente analisa. A análise são vetores das mais diversas formas possíveis. Às vezes, a análise, eu preciso colocar em dúvida até uma estatística, que não me dá uma significância, por exemplo, numa melhora de salto de 2 centímetros de alguém, e essa melhora de 2 centímetros pode ser o recorde do mundo. Quer dizer, então nós precisamos aí da criatividade na análise científica. Então, quem se mete com o esporte está se metendo com uma área muito complexa nesse sentido. E claro que depois disso vêm-se as teorias. Então, eu tenho falado aí aos cantos que eu vou pelo mundo afora o seguinte, que a base teórica do esporte, e principalmente nesse momento falando do nosso país, ela ficou muito antiga. Primeiro, todo esse caminho que eu estou mostrando para vocês, que ele demora muito tempo. Quando eu publico o meu livro novo, eu já estou atrasado. Porque eu demoro 3, 4 anos para publicar o livro. E em 3, 4 anos as mudanças são muito significativas, principalmente nesse momento, muito bem colocado pelo professor Narras, né? Com o avanço tecnológico. A tecnologia chegou para desconfirmar conceitos que nós temos na cabeça. Porque ela mede, ela fere sem erro. Então, dentro disso, falar em ciência do esporte, quem começou a falar em ciência do esporte lá nos anos 50 foi o professor Matveev, né? Eu sempre referendo o professor Lev Matveev, porque ele nos anos 50 falou, gente, ciência no esporte, sem ciência não é possível fazer um esporte de alto rendimento. E começou pelas ciências pedagógicas, depois entrou nas ciências biológicas, e assim a coisa foi acontecendo e está acontecendo até o momento. No Brasil, e aí as pessoas com um pouco mais de tempo na universidade sabem disso, nós começamos a falar em ciência para valer, foi nos anos 80, aproximadamente nos anos 80, quando começou nossos cursos de mestrado, de especialização, de doutorado. Poucas pessoas tinham o prazer de poder fazer um mestrado, doutorado naquela oportunidade. Nós tínhamos, acho que, principalmente a USP, a Gama Filho, naquele primeiro momento. Nós tivemos que sair do país, vocês viram aí, o Narra saiu, e muitos outros, eu fiz parte disso. Não era porque nós queríamos fazer bonito, não. É porque nós não tínhamos muita oportunidade mesmo de estudar no país, então nós não tínhamos curso aqui. Então nós fomos para fora. E importamos conhecimento científico. Quando nós voltamos para o Brasil, a gente se bateu um pouco, nós não conseguimos sentar numa mesa e realmente tratar o fenômeno da educação física, do esporte, como ele deveria ser.
Nós sentamos numa mesa e trouxemos a experiência, cada um de um país lá de fora, cada um mais bravo que o outro, cada um sabendo mais do que o outro, e a gente não conseguiu até hoje constituir um curso que realmente estuda o fenômeno, né? O nosso currículo é estático, ele não é dinâmico, e as coisas acontecem lá fora de forma dinâmica. Então, a aplicação científica, pessoal, ela caminhou ao longo desses anos. Se a gente pegar essas décadas aí, por lá na década de 50, nós tínhamos uma dificuldade de fazer essas informações circular, né? Nós não tínhamos, a formação era manual, livro, enciclopédia, na Barça, por exemplo, uma coisa muito difícil. Nos anos 80 melhorou um pouquinho, você vê, entrou até um telefone colorido aí, que a gente conseguia, de vez em quando, ir numa telefone, como é o caso, e ligar para alguém para perguntar o que estava acontecendo. Então, quando eu recebia informação, aquela informação já tinha passado, mas era nova para mim. Então, começou a consolidar, claro, com artigos, resumos, nos anos 80, a coisa nós tivemos uma evolução muito grande. E hoje, na década de 2000, 2000 e pouco, isso aí está numa velocidade muito grande, mas eu tenho me preocupado muito com isso. Isso que nós estamos fazendo na internet, tentando vender a promoção de saúde, tentando vender esporte na internet da forma que nós estamos fazendo, não está resultando, está assustando as pessoas. Porque nós estamos entrando na internet, botando gente de ponta cabeça, de tudo quanto é gente fazendo exercício. A máquina para fazer exercício com os braços, eu faço com a perna. Virou uma confusão. Nós estamos vendendo uma barbaridade para a comunidade e não estamos conseguindo criar cultura de prática de exercício. O percentual das pessoas que praticam exercício não aumenta. Mesmo a gente gritando e dizendo que é bom fazer exercício para fortalecer o nosso corpo aí contra os vírus, não está resultando. Então, a tecnologia, ela veio, mas ela não evoluiu. Então, eu quero pegar um pouquinho no esporte. Com todo esse crescimento tecnológico, com todas essas áreas científicas que chegaram no esporte, é estatístico, né, seu Mauro? É cara da biologia, é nutricionista. O esporte não evoluiu o que nós merecemos. Por quê? Porque não existe uma metodologia. Existem áreas que se sentam para tentar fazer o esporte, mas a coisa não está convergindo. Primeiro começa na linguagem. Então, veja bem, como é que a gente entende isso aí? Para mim, até não me estender muito, porque eu tenho dificuldade de parar de falar. Nós temos um compromisso com a dignidade humana, obviamente. Então, quando nós falamos de esporte, vocês sabem que ocorre uma série de barbaridades, né? A droga, né? O anabolizante e tudo mais. Por outro lado, a confiabilidade das técnicas, né? e dos cientistas, ela está sempre sob júdice também. Está sempre sob júdice, né? Como é que isso está sendo feito? Por que tem esse resultado? Por que esse cara bateu o recorde do mundo? O que estão fazendo com ele? Né? Há uma preocupação muito grande com a preservação da integridade desse agente, que é o atleta. Tanto que no conhecimento popular está todo mundo, às vezes, o esporte de alto rendimento não é saúde, o cara pode ser totalmente saúde. Se eu não chegar com o meu atleta com saúde na Olimpíada, eu não vou bater o recorde olímpico. Eu não vou ganhar a medalha olímpica, eu preciso chegar com saúde. A primeira coisa ali, por exemplo, em 2016, foi cuidar da saúde do Thiago para a gente poder bater o recorde olímpico do salto com vara. Não tem outro jeito, se ele chegar doente, não tem. Mas depois da prática, daqui a alguns anos ele vai sentir dor. O que a gente está tentando fazer, chamando a atenção da ciência, para que isso não aconteça. Né? Que tipo de aperfeiçoamento serão utilizados? Quer dizer, então, esse é um processo interessante. É diminuir o erro a partir do momento que eu ganho conhecimento. Não dá para abrir mão da ciência acadêmica. Né? Os critérios são aprofundados frequentemente. O que era bom ontem não é bom hoje. Se correr 12 quilômetros melhorava a capacidade de resistência para um jogador de basquete, hoje nós entendemos que a coisa mudou. Ele precisa correr de forma intermitente, intervalada, em alta potência muscular, senão ele não consegue acompanhar os ritmos atuais. Então, os benefícios desses critérios e que exemplos ficarão para a sociedade e tudo isso, quer dizer, então, a ciência ela tem tarefas múltiplas no campo do conhecimento, ou seja, da formatação científica, e no campo da prática. Então, andando aqui um pouquinho mais, o que o treinador quer saber? Né? O treinador ele precisa entender o seguinte: quando você fala ciência para o treinador, você tem que traduzir um pouco isso aí. Olha, existe uma teoria e existe uma prática. A teoria nunca vai explicar na totalidade a prática, mas a teoria pode explicar grande parte dessa prática e o treinador economizar energia.
Então, para isso, o treinador precisa inovar. E inovar no esporte é conhecimento. Inovar no esporte não é comprar o equipamento mais sofisticado. Também, ele é um suporte. Inovar no esporte é estar aberto às determinadas áreas científicas, informações disponíveis e aplicar essas informações. Então, existe realmente uma lacuna e uma distância entre o componente teórico e a prática. O componente teórico tem uma linguagem diferente da prática. Todas essas áreas que chegaram, a psicologia, a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, a medicina, elas chegaram com seus vocabulários, entraram dentro do métier chamado esporte, e o esporte não tinha como combater, porque o esporte não tem linguagem, a linguagem dele é múltipla. A gente não consegue se entender. Então, inovar aqui para nós, estou caminhando já aqui para finalizar, é entender essa base teórica em 3 grandes sistemas. Então, no esporte, para que eu possa diminuir o erro, eu preciso conhecer como o meu atleta é solicitado na competição, de que maneira que ele é exigido na competição. No ponto de vista da quantidade de competições, de intervenções, no ponto de vista do requisito biomecânico, fisiológico, psicológico, etc. Tal. A partir do momento que eu entender como ele é requisitado no campo competitivo, é possível falar de sistema de treino. Se eu não entender qual é a frequência cardíaca, qual é a potência que esse cara joga, qual é a deformação muscular que aconteceu, quais são os volumes de atividade motora dele, quantos piques ele realiza no jogo, etc, etc, tal, distância desses piques, local onde ele corre, forma com que ele corre. Se eu não conhecer isso, que é o sistema de competição, o meu sistema de treinamento vai ser tentativa e erro o tempo todo. Porque eu vou inventar métodos, copiar métodos que não tem nada a ver com o sistema competitivo daquela modalidade. Então, a partir daí, é possível montar os modelos de treino que têm a ver com o requisito da modalidade. E o sistema de fatores complementares, a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte, que o médico ou o biomecânico que trabalha com provas de longa duração, de endurance, ele pode explicar esse fenômeno melhor. Mas se eu pegar esse mesmo médico que trabalha com provas de endurance para explicar as provas de potência e velocidade, ou as provas complexas de coordenação, como é um nado sincronizado, um saltos ornamentais, ele vai ter dificuldade. Porque nós estamos falando em alta especialização de conhecimento, de aplicação de conhecimento. Então, esses 3 sistemas que estão aqui, para mim, é onde nós podemos, sem medo, formatar o que nós chamamos de teoria moderna da preparação do atleta. Então, pessoal, a partir daí, a gente entende que essa construção que eu mostro para vocês, aqui na base, está o sistema de fatores complementares. Então, o que eu estou dizendo? Que o sistema de fatores complementares é tudo que complementa o sistema para preparar um atleta para ir para os Jogos Olímpicos, por exemplo. Tá? Ou seja, ele não é uma intervenção direta, não vai mudar a potência do cara, não vai mudar a resistência técnica dele, mas vai criar todos os pressupostos, principalmente humano, emocional e biológico, para que isso aconteça. Acima tem o ST, que é o sistema de treino. Esse sim é o que vai gerar mudanças na preparação morfofuncional desses atletas. E isso tudo tem que acontecer com base no sistema de competição. Então, aí nós completamos um tripé que nos permite falar da teoria da preparação do atleta. Então, dentro disso, pessoal, a gente tem procurado aplicar isso da melhor maneira possível. Aí estou mostrando uma foto para vocês com o nosso campeão do mundo, Jadel Gregório, onde nós fizemos experimentos extraordinários. Então, às vezes eu discutia com acadêmicos, viu, Narra? Nós podemos conversar sobre isso depois. Eu discutia sempre na universidade com nossos colegas acadêmicos, o seguinte, eles diziam o seguinte: pô, vocês na prática não aplicam a ciência. Aí eu sempre dizia o seguinte: o dia que você escrever uma ciência que dá para aplicar na prática, eu vou aplicar. Lá na prática acontece cada coisa, a ciência demora para explicar. E está certo, é isso mesmo, porque precisa ser muito experimentado. Por isso que eu sempre gosto muito do estudo de caso. Porque o estudo de caso ele vai te mostrando, ele é de longo tempo, e ele te mostra coisas espetaculares, principalmente no esporte. Agora, um diferente do outro. O Jadel no ano X, ele é diferente de 2 anos depois, o mesmo cara.
as intervenções precisam ser diferentes. Então, esses procedimentos do conhecimento acadêmico e etc. e tal, eles precisam ser melhor contextualizados. Eu entendo que nós ainda vivemos uma dicotomia nisso. Nós fazemos experimentos dentro do laboratório, o cara salta dentro do laboratório, o ar está controlado, a temperatura está controlada, o horário é o mesmo, e a hora que ele compete lá numa pressão atmosférica diferente, ele não salta com os dois pés, ele salta com um só, ele não salta parado, ele salta correndo, e aí envolve outros fatores que a gente não consegue ainda fazer isso chegar onde tinha que chegar. Tá? Mas a gente tem tentado colocar em prática, nessas mais diversas modalidades, que a gente saiu do zero, como é o caso da canoagem. Hoje nós temos a Ana Sátira, finalista do mundo, medalhista mundial. A gente saiu do zero, tá? E nas diversas modalidades, procurando usar um pouco como o Narras acabou de colocar, da inteligência artificial, dos equipamentos, da tecnologia, dos aplicativos, para tentar explicar o fenômeno. Ou seja, qual é a velocidade, por exemplo, com que esse cara chuta, qual é a velocidade com que o adversário chuta, estabelecer a tática dele, porque ele é mais lento que o outro, tem que lutar mais distante, enfim. A ciência cabe 100% na prática do esporte. Mas, ao viver com esses treinadores do campo prático, eu percebo que eles fazem a ciência ficar distante da prática. Tem medo de ler. Talvez nós que gostamos de produzir cientificamente, nós precisamos criar um veículo de comunicação dos nossos conceitos para o treinador de uma forma mais efetiva. Os nossos conceitos estão muito duros, eles não gostam de ler. O P maior, menor, o desvio padrão, a moda, isso aí arrebenta a prática, ninguém gosta de ler isso. Nós temos que dar um jeito de explicar isso, usar o método, tá? Descobrir, responder o fenômeno, mas contar para as pessoas sobre esse fenômeno de uma maneira mais popular, porque senão nós não vamos conseguir aculturar a turma para usar a ciência. Então, aí é um bate-papo geral que eu quis dizer para vocês. Por exemplo, vocês vendo essa foto, por exemplo, olha que foto interessante. Você tem uma estrela aí no meio, dá uma olhada do lado direito, é o treinador, é o Adilson. O Adilson está de braço cruzado. Para quem já leu aquele livro, O Corpo Fala, dá uma olhadinha, o Adilson está ali. Ele está vendo que eu estou discutindo com o atleta. O Adilson está ali do lado de braço cruzado, com o bonezinho de lado. Quem lê O Corpo Fala com quem diz assim, eu não tenho nada com isso, professor, o senhor resolve com ele aí. O assistente dele está do lado esquerdo aqui. A mesma posição. Bracinho cruzado. Se você olhar nos estudos do Corpo Fala, você vai ver que essa posição deles é assim, professor, nós não temos nada com isso é com o senhor. E o assistente, na época, que era o Carilli, que hoje é famoso aí, está de braço para trás, com quem diz assim, Deus me livre, eu não tenho nada com isso. E estou eu tentando colocar no cara um monitor de frequência cardíaca para pegar o batimento desse gordo aí, entendeu? Porque eu preciso controlar ele. E o gordo está dizendo, professor, isso aí me atrapalha. E aí você não tem esse campo de conhecimento, você não tem o suporte. E eu sozinho tentei 2 minutos, não deu. Eu falei, põe o cronômetro que eu estou mandando. Aí o cara botou o cronômetro para poder, ou seja, o monitor de frequência cardíaca, para me controlar o batimento cardíaco dele durante o coletivo. Então, eu estou contando para vocês o seguinte, ainda a prática tem medo do conhecimento científico. Uma forma de a gente acabar com esse medo é a forma com que nós divulgamos o conhecimento científico. Ou nós popularizamos, ou nós vamos ficar discutindo na mesa em 3, 4 acadêmicos, não chega na prática. Tá? Então, eu vou terminar aqui ó, com um pedacinho do vídeo. Essa menina é a Natália Falavinha. A Natália, a gente trabalhou com a Natália naquele ciclo Pequim, ganhamos a medalha de bronze na Olimpíada de Pequim, mas nós tínhamos já ganho o Campeonato do Mundo Juvenil, o Campeonato do Mundo, ela foi campeã mundial universitária, foi campeã mundial absoluta no mundo, e nos Jogos Olímpicos, nos cruzamentos, foi muito difícil. Na verdade, ela fez uma final no meio da eliminatória, né? E, bom, e chegamos à final, ganhamos a medalha. Então, eu vou mostrar só um pedacinho para vocês. Gustavo, me permite aí, por favor? Só para mim tentar mostrar para a turma, vamos ver se eu consigo, se ele vai funcionar bem aqui. Aí eu vou comentando, tá? É apenas um resumo. Essa é uma das atletas mais fortes que eu já trabalhei pelo mundo aí onde eu ando. Uma menina muito culta, uma menina muito aguerrida. Foi uma batalha muito grande para colocar a ciência aí.
porque os coreanos que dirigiam a confederação não aceitam tirar a menina do tatame para poder levar a menina para melhorar a performance neurofisiológica dela. Eles entendem que tem que ser tudo no tatame. Então, vocês vão ver aí daqui a pouco no filme que eu tirei ela do tatame e treinei ela como atleta tem que treinar. Melhorando, primeiro, desenvolver a performance neurofisiológica, né? Ou seja, ganhando força, ganhando potência, melhorando a capacidade cardiovascular dela, e depois eu fui direcionando ela para a especificidade de velocidade, contração de fibra muscular, especificidade dos movimentos, e foi um ciclo de 4 anos. Aqui está um resumo dos últimos 6 meses, que começa agora, em todos os treinos, sempre trabalhando alta velocidade, a percepção, né? Sempre com gestos específicos. Nessa oportunidade que vocês estão vendo aí, o taekwondo só usava a perna. Agora nós usamos o braço também, tá? A Natália tinha o chute mais alto e mais rápido do mundo. Mesmo assim, eu usava treinadores, esse aí é um colega de outras modalidades, para ajudar a melhorar a coordenação motora dela. Na minha concepção, os atletas olímpicos nossos têm um déficit de qualidade de movimento, porque na infância se especializaram muito cedo, em vez de ganhar uma gama de movimentos. Então eu tive que correr atrás disso tudo durante todo o período que a gente trabalhou com ela, né? E fui aplicando o que dava. Por exemplo, aí ela está com ânsia de vômito, né? Aí é essa hora que o treinador tem que ser treinador, né? Não dá para ser muito humano aí, não. Esse é um circuito que eu fazia para controlar a performance dela, né? Então eu repetia periodicamente o circuito, um circuito mesclado, né? E esse deslocamento que vocês estão vendo, a perna dela saía do chão até a altura de 1,10 m em 0,12 milésimo de segundo. E eu consegui baixar isso para 0,9 milésimo de segundo. Laboratório, porque aí é onde o cientista gosta, né? Coletar dados e tal, né? E ela perguntava para mim, para que correr na esteira se o meu negócio é dar porrada? Eu dizia para ela, porque o professor gosta de você correr na esteira. Bom, esse tipo de trabalho que eles nunca faziam, né? Então eu tirei, botava o tênis, mas não botava para recrear, não. Botava para ela, ganha, vence. Sempre trabalhando o espírito competitivo de vencer, vencer, vencer. Os sparring que vocês estão vendo aí, essa menina vai levar um chute na cabeça, eu cortei para vocês não ficarem chorando, mas a Natália batia bastante nas sparring, eu tinha que trocar todo mês sparring, né? Mas uma atleta muito agressiva, muito concentrada, aí foi. O circuitinho de novo, tá? Com esse circuitinho eu ia medindo a evolução dela, a velocidade do chute, filmando, a gente leva para os softwares sofisticados aí e analisa. E todo o treino terminando assim, ó, com simulado de combate. Ou seja, ela ia para casa todo dia, durante 4 anos, são 2.000 sessões de treino, finalizando sempre com combate, 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 combate. A areia não é justificativa nenhuma, na verdade eu tirava para mudar um pouco o ambiente. Ela está se deslocando aí com um colete de 7 quilos nas costas, tá? Gustavo, mais 2 minutinhos aí, que a gente já está quase chegando na China. Ainda esse trabalho feito no Brasil. Depois eu me transportei para o Japão, fiquei mais perto da China com ela. Comitê Olímpico por trás disso tudo, né? E senão a gente não consegue fazer, porque isso tudo é um custo muito alto, né? Vocês veem que ela está erguendo todo o peso, e eu peço para a assistente, para a preparadora que está ali, colocar mais peso. E o fisioterapeuta falou assim para mim, você é um louco, você é um desumano, vai arrebentar a articulação do joelho dela. Esporte corre risco. Eu preciso correr risco para levar ela num patamar melhor do que o outro. Agora, tem que ter certa parcimônia nisso tudo, né? Por exemplo, ó, exercícios não costumeiros de uma atleta como essa, nós tivemos que colocar para melhorar a força dela, né? Você vê aí, é resumo de dias diferentes. Vocês veem aí, eu estou treinando velocidade, por exemplo, né? Você vê que ela é muito agressiva, né? Ela agride defendendo, e era esse o espírito que a gente queria colocar ela nos Jogos Olímpicos. Mas com certeza ela fez isso uma vez na vida e não quer me encontrar na vida dela nem nos sonhos mais, né? Mas esporte de alto rendimento, é isso aí. Lá na clínica, por aí,
Lá em Curitiba tem uma clínicazinha que a gente dá o bedelho lá. Lá a gente faz diferente. A gente chama aquela senhorinha de minha querida. Aqui, hoje eu não estou podendo muito, viu, Nath? Mas chamei essa menina de mocoronga, de saco de batata, frouxa! Ela reclamava, eu ergui as caixas aí, Nath. Olha, para ela saltar, que eu precisava melhorar a potência dela. Porque a asiática estava saltando alto lá do outro lado do mundo. E eu precisava encarar as mais de 1.500 atletas para chegar no pódio olímpico, né? Então, você corre um risco maior. Evidentemente que tudo isso, pessoal, é um processo de evolução, né? Ninguém vai botar carga na pessoa se ela não suporta, se ela não responde. E aí entra todo o conhecimento científico possível. Um treinador não tem todo o conhecimento científico, ele tem um pouquinho. Então, ele precisa se agregar de outras pessoas para ajudar. Aqui nós já estamos já mais no final da preparação no Brasil, e a partir daqui eu já fui embora para o Japão, vou mostrar até esse pedacinho, e vou cortar o filme, tá? Para a gente não se estender. Eu vou só esperar chegar até o Japão, onde a gente contratou uma asiática campeã da Ásia para poder treinar com ela. Aqui ela está no melhor momento da vida dela, nesse momento, no Brasil. Rápida, porque ela é grande, alta, muito técnica e com a condição psicológica muito boa. Então, aqui a gente foi finalizando. Vou ver se eu adianto um pouquinho para vocês verem. Ó. Aqui é o finalzinho, alguns 20 dias antes de a gente embarcar. Pronto. Aqui nós já estamos no terreno japonês. Ela está muito rápida, muito confiante. Mesmo assim, eu dizendo a ela que você está lenta, você é decepção. Você vê pelo chute que você não consegue ver direito, né? Ela é muito rápida. Isso aí era um detalhe muito especial dela. Essa asiática, campeã asiática, que nos ajudou na época, foi muito bacana. Isso aqui é uma fase de polimento, pessoal. 4 semanas antes dos Jogos Olímpicos. Nós ficamos a 1 hora de viagem ali no Japão, para a imprensa deixar ela em paz. Tá? E assim finalizamos o nosso trabalho aqui. Eu vou cortar, porque senão vai muito longo. E o Gustavo aí não vai ficar bravo comigo. Então, pessoal, Gustavo, desculpa lá, o videozinho tomou um tempozinho, mas eu precisava ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Né? Então é isso daí, estou à disposição. E estou à sua disposição, Gustavo, e o pessoal aí para responder qualquer pergunta que tiver. Obrigado, professor Antônio Carlos Gomes, pela belíssima. Por favor. E neste momento, nós temos muitas perguntas aqui. Eu recebi perguntas pelo YouTube, perguntas pelo WhatsApp e outras redes sociais. Então, eu vou começar aqui fazendo algumas dessas perguntas na ordem que elas chegaram. Vamos lá. A primeira pergunta é para os dois palestrantes. Tá? Eu vou fazer uma junção aqui de 2 perguntas, porque elas estão relacionadas. É a pergunta da Simone Honda e a pergunta da professora Simone Honda e do professor Arli Ramos de Oliveira. Simone pergunta: como introduzir adolescentes na prática de esportes no mundo digital? Há alguma recomendação? E complementando aqui, o professor Arli Ramos pergunta: como contextualizar de maneira mais eficaz as necessidades reais do esporte e do conhecimento científico? Então, eu vou abrir essa pergunta aqui, que está relacionada com prática de atividade física, né, e a fundamentação científica, para os 2 professores. Professor Narras, começa aí, meu querido. Rapaz, quem é que entende adolescente hoje, rapaz? A ciência não consegue mais explicar o comportamento na adolescência. Eu penso, eu vou voltar à escola e à educação física escolar. A maioria das vezes que eu tenho participado de mesas e palestras, eu tenho terminado com esses slides que eu mostrei hoje. Tudo começa com educação. Você quer ser campeão olímpico? Vai começar na escola e com educação. Você quer ser o presidente da República? Não foi o caso do atual, que não deve ter passado na escola, mas passe na escola,
para você não ser negacionista e entender o mundo, a cultura, de uma maneira mais abrangente. Então, eu acho que a educação física escolar tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento do interesse e na descoberta das aptidões, dos talentos que algumas dessas crianças e depois adolescentes podem apresentar. Então, você tem que dar à criança a possibilidade da experimentação, do envolvimento, do prazer, para que ela, de repente, se sinta competente e atraída por alguma modalidade esportiva. Eu diria até algumas modalidades esportivas. A nossa educação física escolar não tem avançado da maneira como a gente esperava. Assim como o nosso esporte olímpico também não nos dá o retorno que nós talvez mereceríamos, em função do tamanho do país, dos investimentos, etc., muito mais sério é o problema da escola, porque nós não temos, eu acredito, nós não sabemos porque nós não medimos. O que se espera que uma criança de 5ª série consiga realizar, fazer, praticar em termos de atividades físicas, jogos e esporte? O que se espera? Quando nós tivermos esses indicadores temporais e de desenvolvimento, a gente pode... É mais ou menos o que o Antônio Carlos mostrou. A vida é a fase de preparação, a competição. E a escola e a educação é aquilo que vai prepará-la para um bom desempenho e para que seja um cidadão completo, uma pessoa feliz. Então, Simone, quando você pergunta o que fazer para atrair adolescentes para a prática esportiva, melhorar a educação física escolar e ampliar a possibilidade de acesso àqueles que não têm acesso às práticas mais diferenciadas. Para jogar beach tênis hoje, você tem que ter as raquetes, etc., para você praticar esgrima ou taekwondo, etc. e tal, você tem que ter equipamentos locais, etc. Ampliar o acesso, motivar e atrair as pessoas para que elas, daqui a pouco, se encontrem com modalidades que podem mostrar as suas aptidões naturais e que podem ser desenvolvidas a níveis mais elevados. O meu primeiro artigo publicado em 1979, acho que saiu em 1980, na revista Comunidade Esportiva, que o Lamartine coordenava lá no Rio, era sobre especialização precoce, Antônio Carlos. Na época, eu era professor de treinamento esportivo e o meu interesse era muito focado na fisiologia do exercício e no treinamento, e me preocupava muito a questão da iniciação precoce. Nós éramos, talvez ainda sejamos, uma fábrica de campeões mirins, né? Somos. Então, em muitos esportes, nós continuamos, né? Então, aquilo ali me atraiu para inicialmente, um estudo bibliográfico e depois de observação sobre a especialização precoce. Você sabe melhor do que eu, pode até me corrigir se for necessário, que há um ciclo de evolução e crescimento para que a pessoa atinja, no melhor da sua condição, uma competição olímpica. Em geral, um atleta passa por 10 a 15 anos, né, de treinamento formal para se tornar um atleta de alta competição. Se você começa aos 4, 5 anos e soma 10, você está esperando o quê? Que ele bata um recorde mundial aos 15, 16? Então, aos 4, 5, ótimo que ele comece brincando de tudo. Como você falou, talvez nossos atletas se especializem cedo demais e não tenham aquela construção, aquela base diversificada que a educação física escolar, acima de tudo, deveria desenvolver. Perfeito. E vou deixar aqui o Antônio Carlos, que é o especialista em esportes aqui hoje à noite, complemente com mais
Na condição. verdade é o seguinte, eu não vou ser repetitivo, porque você falou tudo que na verdade, a gente tem estudado. Os países que têm, inclusive, resultado no esporte, né, os países que desenvolvem cultura para a prática da atividade física, são os países que têm resultado no esporte. Né? Então, isso está escrito, está pronto. Uma única observação que eu vou colocar, que é uma pimenta para o passado, que você também passou por isso, eu passei, foi que a nossa área ela tem muita culpa no que está acontecendo hoje. Lá atrás, nós não discutimos de forma coerente os conteúdos da educação escolar. A educação física escolar hoje, você vê, ele é pedaços de prática de esporte na escola. A educação, o conteúdo hoje, a disciplina de educação física que nós sonhamos, que é essa de dar oportunidade motora às crianças, né, de educar as crianças para a prática da atividade física, primeiro, porque hoje nós temos que pensar primeiro em saúde, e dessa prática retirar os talentos, ela não existe. Então, é uma reflexão aí para quem está nos vendo, nos assistindo, que nós precisamos rever esses conteúdos da educação física. Eu li coisas escritas pelo próprio Narras no passado, pelo próprio D'Artagnan e outras pessoas, defendendo a ideia da gente levar essas crianças com uma educação física prazerosa, que antes de tudo, que fosse voltada realmente para melhorar a qualidade de saúde. Está na hora da gente rever isso fortemente nesse momento. Nós continuarmos filosofando o que as crianças terão que fazer na quadra, daqui mais 20 anos nós estamos lascados, porque hoje nós estamos entre os 4 países do mundo em obesidade na infância, principalmente na infância. Esse dado aí você sabe mais do que eu. Mas vamos lá, vamos em frente para a gente, senão isso dá uma outra conversa, hein? Gustavo. O Gustavo tem que nos interromper, senão a gente vai ficar falando até meia-noite. Eu já esqueci a segunda pergunta. Elas foram unidas, as perguntas, vocês acabaram respondendo nessa conversa, né? A fundamentação científica que a gente precisa ter para resolver essas questões complexas, né? Bom, aqui eu vou fazer mais uma pergunta, gostaria só de deixar um comentário que o pessoal está falando, olha, a conversa está muito boa, a aula está muito gostosa, poderia deixar aí por um bom tempo, né? Mas a gente tem um tempo a cumprir. Agora eu convido também vocês a depois seguirem os professores nas redes sociais, conhecerem a produção desses professores, tá bom? Eu vou aqui fazer mais uma pergunta. Então, eu vou unir a pergunta do Juan Francisco e do Ítalo Mesquita, que também estão relacionadas. Como lidar com questões financeiras dentro do esporte, né, da prática esportiva? Pois muitas vezes não há investimento suficiente no início e acaba ocorrendo desmotivação e desistência. Isso pode afetar nos resultados. E depois tem a pergunta do Ítalo, que já dá para unir com essa questão. Quanto tempo de fato é necessário para preparar um atleta para uma competição de alta performance? Qual periodização pode ser melhor utilizada? Então, essas perguntas aqui, parte delas vocês já responderam. Acredito que falta aqui falar um pouquinho sobre essa parte da preparação desse atleta, né, para a competição de alto rendimento, e comentar um pouquinho também sobre o investimento nas políticas, né? A política do esporte, a política nesse sentido também da atividade física, e uma política que a gente não fala muito, né? Que a gente fala do esporte, fala da atividade física, mas também, e o exercício físico? Será que a gente tem uma política, ou deveria ter uma política para exercício físico ou exercício corporal? Aberto para vocês agora. Me permite, então, eu começo aqui, Narras? Tá? Claro. Bom, primeiro é o seguinte, eu vou ter muita tranquilidade de abordar esse tema agora, mesmo estando dentro das instituições que teoricamente promovem o esporte no país. Não existe política de esporte no Brasil. Ponto. Não existe política de esporte. O que existe no Brasil são regulamentos, são regras, um punhado de instituições, e o esporte acontece por iniciativa da sociedade. O cara pratica esporte na universidade, no bairro, a empresa que patrocina, eventualmente a federação, o município. Não existe uma política. Nós não sabemos o que está acontecendo no nosso país. Nós não temos banco de dados. Nós estamos falando no mundo de inovação e de tecnologia. Eu não sei se os garotos de 14 anos do Rio Grande do Sul têm a mesma estatura dos garotos de 14 anos lá do Pernambuco, aí do Recife. Eu não sei nada disso. Nós não sabemos nada. Mas não temos informação.
Um país que não tem diagnóstico não pode ter planejamento. Qualquer planejamento é furado. Então, nós não temos política de esporte. Então, falar disso nesse momento é muito difícil. Por isso, nós pagamos caro. Então, o que acontece? Quando você fala na preparação de um atleta, e você pega o ciclo biológico, cara, e a gente entende que até por volta dos seus 12 anos, é tudo que o Narras falou, que essa criança tem que ter oportunidade, enriquecer o vocabulário motor, ganhar memória motora, e etc, etc. A partir dos 12 anos, os estudos mundiais têm mostrado que a gente faz um campeão do mundo com 6, 8 anos de treino. Mas desde que até os 12 anos ele teve cultura de atividade motora. Se ele foi se nós não dermos essa possibilidade, se o ambiente não der a ele essa oportunidade, nós não vamos fazer o campeão de forma alguma. Então isso a gente está falando em tese, não é na tese da teoria, na tese do resultado. Nós já treinamos pessoas aí, 6, 8 anos, fomos campeões do mundo, fomos campeão olímpico e sabemos da dificuldade. Agora, eu levei a minha vida inteira para fazer 2 caras finalistas de mundo. É muito pouco para um profissional que dedicou a vida inteira para fazer um recorde olímpico, para fazer um campeão do mundo aqui, ali, é muito pouco. Com todo esse talento que nós temos no Brasil, eu treinei muita gente que não chegou. Por que não chega? Por uma série de fatores. Ele veio com pouca base, ele não teve a educação física escolar que permitiu, né? O cara chega na minha mão lá aos 16, 18 anos, comigo não dá mais para correr atrás do prejuízo. É biológico. Tá? Então tem todos esses fatores, que é uma discussão muito longa, eu não vou me estender, mas o que chama a atenção é que nós não temos política de esporte, então falar em condições financeiras aí é muito difícil. Mas uma coisa é certa, nós não precisamos de muito dinheiro para motivar as crianças para fazer exercício, primeiro, para a qualidade de saúde dele, e a partir daí pensar no esporte. Tem que pensar primeiro na saúde hoje. O esporte é consequência. Se eu pensar primeiro no esporte, eu vou assassinar essa questão da promoção de saúde dessas crianças. Se eu estiver errado, você entra aí rasgando, estamos longe mesmo. Então você pode falar o que você pode ir para cima. Quem pode entender de política de esportes, certamente é você. Eu acho que nos últimos anos, eu diria até nos últimos 20 anos no Brasil, nós tivemos desenvolvimentos interessantes na área da promoção da atividade física relacionada à saúde. E se eu trouxer essas áreas para pós-graduação em educação física, nós temos no Brasil hoje um número extremamente significativo, já começa a ser preocupante, de programas de mestrado e doutorado em educação física. Se a gente pensar no desenvolvimento esportivo, na questão do exercício físico e desenvolvimento da aptidão física, se nós pensarmos na educação física escolar e na promoção da atividade física para a saúde, eu não tenho dúvida em dizer que o desenvolvimento acadêmico mais significativo foi da área da promoção da atividade física relacionada à saúde. É só você pegar o envolvimento dos nossos pesquisadores, professores da pós-graduação, com projetos internacionais, com instituições, entidades, associações internacionais, e nós temos uma dúzias de bons pesquisadores nessa área, com renome internacional e que são consultados quando se vai construir alguma coisa, seja em Londres, nos Estados Unidos ou no Canadá. A mesma coisa não parece ter acontecido dentro da pós-graduação, estrito sensu, da educação física, quando se trata de esporte de alto nível, quando se trata de educação física escolar e mesmo da prática sistemática de exercícios. As nossas academias sobrevivem hoje com métodos, entre aspas, ou abordagens importadas como pacote, em softwares, em figuras, desenhos e coisas que o professor memoriza e repete.
Nós não temos na pós-graduação estrito sensu da educação física um desenvolvimento observável, significativo e um número de pesquisadores que se possa dizer tenha projeção internacional nessas questões. Por isso que a nossa educação física escolar patina, porque nas áreas da educação física que deveriam, dentro da pós-graduação, que deveriam focar na educação física escolar, muito pouco de ciência aplicada está acontecendo. E a educação física é essencialmente construída por pesquisa aplicada. Quando você é formado em educação física e quer fazer ciência básica, você saiu da educação física para uma área correlata, seja no esporte ou mesmo na promoção de atividade física ou na prática de exercícios visando o desempenho. Então, nós somos uma área essencialmente aplicada e está nos faltando muito a pesquisa aplicada nas escolas. Eu posso dizer que eu, Mauro, D'Artagnan e etc., nós sempre fomos focados, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, na promoção da atividade física para a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Mas nós entramos mais na escola do que os pedagogos. Nós temos mais projetos curriculares, experimentais, do que a maioria dos pedagogos que se formam na educação física estrito sensu. Porque a maioria desses pedagogos, de repente, começou a pesquisar autores do século XVIII, XIX, do início do século XX, e a discutir questões que se distanciam da aplicação do conhecimento na educação física e que podem ser pesquisas de valor, mas numa área sociológica mais ampla, da psicologia, da antropologia, e aí nós deixamos de contribuir com a área específica da educação física a quem nós devemos. Porque nós que temos graduação em educação física e vamos fazer um estrito sensu em educação física, nós temos responsabilidades acadêmicas de dar um retorno acadêmico aos problemas das áreas que supostamente nós estamos nos especializando. Então, eu acho que falta isso. E na área de promoção da atividade física, eu diria que hoje no Brasil, para o bem ou para o mal, nós temos uma política de promoção da atividade física focada na saúde. Nós tivemos interferências que, dentro do Ministério da Saúde, há alguns anos atrás, não sei se continua ainda, de pessoas que tinham uma determinada formação que não admitiam se falar em atividade física. Foi ali que se começou a criar a cultura corporal, e você que veio da formação russa, você sabe o que significa para o russo cultura corporal. Exatamente. E não tem nada a ver com as expressões que são usadas aqui. A cultura corporal no modelo russo, me corrija se eu estiver errado, envolve todo o treinamento rigoroso de altíssimo nível para ganhar medalha e que muitas vezes envolvia a preparação com doping. Isso tudo estava dentro do escopo da cultura física que eles querem engolir aqui como a prática corporal dentro da cultura física, etc. e tal. E porque não querem usar expressões simples e mundialmente aceitas como atividade física, exercício físico, aptidão física, educação física. Perfeito. Partamos de conceitos claros e vamos trabalhar para melhorar isso aí e parar de ficar discutindo sobre se rinoceronte deve usar creme Nivea ou não. Ô Marcos, eu vou torcer muito porque a gente tenha tempo de ver isso aí acontecer. Porque nós estamos falando isso e gritando aos quatro cantos do país há 30 anos, cara. E cada vez piora. Cada documento que sai nesses estados da educação física é a destruição do conceito da prática
atividade motora pelas crianças. Não pode. Vamos lá, Gustavo. Bom, desculpa, Gustavo. O que eu tenho para falar... Não, desculpe não, eu agradeço aqui a fala dos professores. O que eu posso dizer é que quanto mais passa o tempo dessa palestra aqui, mais gostoso vai ficando. Nós vamos chegando a questões que são fundamentais de reflexão para a educação física, para o desenvolvimento dela. E acredito que muitas dessas reflexões aqui, elas são reflexões que eles não teriam, a plateia, a audiência, talvez não teria oportunidade de realizar em outros ambientes, né? Então, muito obrigado por todas as reflexões de vocês. Gostaria de agradecer algumas perguntas. Infelizmente, o nosso tempo não permite mais perguntas, mas eu agradeço aqui algumas das pessoas que perguntaram, o professor Pedro Neves, da ESEF-UPE, o professor Silvio Aparecido Fonseca, professor Aldemir Teles, o professor Mauro também enviou perguntas. Infelizmente, eu não vou conseguir contemplar as perguntas de todos vocês. Mas fica novamente o convite para que vocês sigam o professor Antônio Carlos Gomes nas redes sociais. O professor Marcos também está nas redes sociais. Inclusive, ele disponibiliza o livro dele em PDF no site da Sociedade Brasileira de Atividade Física em Saúde, um livro muito rico, né, que vocês podem aproveitar muitas das informações que estão presentes lá também. Gostaria de deixar um último recado aqui para quem está nos acompanhando. Diante dessas questões de grande relevância, nós passamos por questões aqui históricas, questões filosóficas, e também passamos pelo método científico dentro desse debate. E eu quero anunciar aqui, né, que é uma das propostas do GPES, do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, para o ano que vem. Nós vamos fazer um projeto de extensão, incluindo ali o debate sobre a introdução à pesquisa científica, pensando justamente nessas questões que foram debatidas hoje. Como fundamentar o profissional de educação física para a prática profissional. Mas vamos ampliar esse debate. Então, nesse projeto de extensão, nós vamos considerar as questões ali da ciência, falando do aspecto histórico, dos aspectos filosóficos e da metodologia científica. Tudo isso de uma forma agradável, de uma forma que aproxime as pessoas do conhecimento, os alunos da graduação, e os alunos não só da educação física, porque nós pretendemos estender essa oportunidade para outros cursos, com diversos convidados. Então, eu convido vocês para acompanharem o GPES no Instagram. Eu coloquei no site aqui do Instagram, do GPES, está no chat, tá bom? E, mais uma vez, agora eu quero fazer alguns agradecimentos, tá? Agradecer primeiramente ao professor Antônio Carlos Gomes e ao professor Marcos Vinícius Narras. São duas pessoas que eu admiro muito, admiro como seres humanos que são, pelas qualidades que têm. O professor Marcos, uma pessoa muito atenciosa, me recebeu durante o meu período de mestrado. Eu tive a oportunidade de ter o professor Marcos na minha banca, no mestrado, e me recebeu no UPAF, lá em Florianópolis, com muita atenção, fui muito bem acolhido. Tenho a oportunidade de ter o professor Antônio Carlos Gomes como um amigo. Então, agradeço a vocês por dedicar esse momento aqui, né, essas horas do dia de vocês, que vocês poderiam estar fazendo muitas outras coisas, mas resolveram compartilhar conosco e enriqueceu muito, né, não só a minha vida, o meu momento aqui, mas com certeza enriqueceu muito a vida de outras pessoas também. Gostaria de agradecer também as pessoas que nos ajudaram na organização desse evento, ao Alisson, que está aqui na transmissão, a Renata Estorino, que deu um grande suporte em todos os processos, a professora Francis Paula, que fez a nossa abertura e que ajudou também na organização desse evento, o professor Mauro Barros, que também faz parte aqui do GPES, né, e está com a gente, ajudando, colaborando na organização, colocando a mão na massa também. Agradeço à UPE e à Escola Superior de Educação Física, pelo suporte, pelo apoio, e agradeço também a toda a audiência desse evento, tá? Muito obrigado, e deixo aqui para alguma palavra final, né, do professor Marcos, professor Antônio, para que vocês possam se despedir também. Olha, vou começar aqui, eu li uma coisa aqui, eu quero saber se o Narras vai explicar isso aí. Que apareceu aí que ele é marceneiro e pescador, não estou entendendo nada. Essa pessoa que escreve, você é seu amigo, o que é essa pessoa aí, Narras? Me conta aí. Não, eu botei a minha referência, porque ele disse que eu estou nas mídias sociais, eu tenho um e-mail
Aí eu pus meu e-mail ali e botei o meu currículo atual. Atualmente eu sou marceneiro e pescador como atividade principal e palpiteiro com base em evidências quando eu sou perguntado, né? Você pratica atividade física. Digitem lá no YouTube, Marcos Vinícius Narras, vocês vão encontrar muitas palestras boas. Tá bom, Gustavo, sem muito tempo aí, só agradeço o convite, viu? Dizer que é uma satisfação participar de um evento como esse, principalmente com o nosso querido professor Marcos, com você, com o Mauro lá do outro lado, né? Eu sei que o Narra já está lá naquela tranquilidade de Santa Catarina, perto do mar. Eu estou aqui num 30 graus danado, mas olha, só para fazer uma fusquinha para vocês, é o seguinte, nós vamos terminar esse negócio aqui, eu vou tomar uma vodkazinha russa boa e comer um bifinho, hein? Foi satisfação, gente. Tudo de bom, viu? Professor Marcos, se quiser se despedir aqui também. Eu só quero agradecer. Vocês estão me tirando da zona de conforto, mas isso me traz a vida de volta, sabe? Eu lamento assim não contribuir mais, mas assim eu procuro trazer um pouco da minha história para que os erros não se repitam e que aquelas observações possam servir de alicerce para construções mais eficientes, mais produtivas, no sentido de que as pessoas possam aproveitar mais o envolvimento na academia, na produção científica, etc. Eu quero deixar uma última mensagem muito rápida, lembrando que o NUPAF, o grupo de pesquisa que eu criei, junto com o professor Ademir, está completando 30 anos agora em 2021. Tá? E com uma pontinha de tristeza, eu digo a vocês que ninguém mencionou isso. Você que visitou no PAF deve ter visto o que foi feito, produzido, e se você procurar, vai ver os projetos, a produção científica, as centenas de artigos, teses e dissertações que ali foram feitas. Ninguém mencionou 30 anos do NUPAF. Então, eu estou dizendo agora porque não é para me bater nas costas, é para que aqueles que passaram por ali aprendam a valorizar o coletivo. Hoje em dia, um dos problemas da academia, de quem está trabalhando nas universidades, pela minha observação, é exatamente olhar demais para o seu umbigo, para a sua produção, para o seu látis, para a sua centena de artigos publicados, etc. Né? E não pensa muito no retorno, nas consequências disso para o mundo real, para as pessoas mais simples, para a educação física e para os profissionais que estão lá na ponta. Antes de mais nada, quem está fazendo mestrado e doutorado está numa missão de produzir conhecimento e traduzir essas evidências para os profissionais que estão lá na ponta e para que eles possam transformar esse conhecimento, essa teoria, em práticas baseadas em evidências que possam produzir as mudanças de comportamento e da realidade em que as pessoas vivem. Isso é que eu queria deixar como mensagem no final. Trabalhem em grupo, pensem em grupo e deem o retorno acadêmico que a área e os profissionais da área esperam. Automassagem chega um ponto que ela é doentia, né? A humildade tem que estar na ponta da língua e colado no diploma que vocês vão obter. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professor Marcos. E, assim, em nome, né, do professor Mauro Barros, meu nome, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desses eventos e com todas essas reflexões que são importantes. Muito obrigado a todos e, com certeza, nós teremos vocês em outros eventos também, professor Marcos, professor Antônio, valorizando sempre a educação física no Brasil e trazendo, né, esses grandes nomes, como eu citei aqui, que fizeram muito, tanto na prática quanto nas publicações e nas ações. Gente, uma boa noite a todos. Até a próxima.